uma matériazinha que não está na apostila. Eu vou só listar, porque eu só vou eu vou botar no quadro 3 princípiozinhos da Previdência. A gente está vendo os princípios do sistema securitário. Alguém perguntou aí na parte inicial se isso vale para qualquer ramo do sistema. Sim, os princípios que nós estamos falando aqui, eles valem para saúde, assistência e previdência. Agora nós vamos entrar especificamente nos princípios da Previdência Social. Os princípios da Previdência, eles estão elencados no artigo 2º da Lei 8.213 de 91. Eu só vou listar aqui os princípios que diferem da Constituição. Porque, basicamente, né, o que diz a nossa lei em matéria de Previdência, a lei, ela basicamente se reporta e repete os princípios do sistema como um todo. Tá? Deixa eu dar um exemplo. O primeiro princípio que nós temos no artigo 2º da 8.213 é o princípio da universalidade de participação nos planos previdenciários. O que é isso? Universalidade da cobertura e do atendimento. Então, basicamente, é a mesma coisa que está na Constituição. O segundo princípio é qual? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Terceiro, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Você vê que a nossa lei, por ser um dos ramos do sistema, copia os princípios do próprio sistema. Estão vendo? Então, para fins de prova, eu não vou ficar reportando o que vocês já viram aqui. Eu vou reportar apenas quais são os princípios que vocês não viram na Constituição, porque são princípios peculiares à Previdência. Eu só vou aplicar à Previdência, tá bom? Vamos começar com o primeiro princípio, que fala sobre os salários de contribuição, que compõem a nossa base de cálculo, que é o salário de benefício. Eu vou explicar um pouquinho sobre benefício, mas a gente só vai ver isso no outro final de semana, quando eu voltar aqui. Vamos lá. O que diz a lei como princípio? Todos os salários de contribuição que vierem a compor o salário de benefício do segurado serão devidamente atualizados com base em um índice fixado pela lei. E, atualmente, esse índice é o INPC. Eu vou explicar o porquê dessa regra em matéria previdenciária. Então, todos os salários de contribuição que compõem o salário de benefício são devidamente atualizados com base em um índice fixado na lei. Oi? Lei, tá? Eu botei só atualizados, é porque vai ter um índice de inflação para atualizar esse valor, tá? A gente vai entender a lógica aqui, ó. Vamos fazer juntos, isso aqui não precisa copiar, porque isso vai ser matéria de benefício no futuro. Tá? Só para explicar o que quer dizer esse princípio aqui, tá? Imagina que você tem um segurado do regime geral, esquecendo qualquer reforma que nós tenhamos aí. Vamos imaginar que esse segurado, ele se filiou junto ao regime geral em maio de 2005, 5/5, e aí ele passa a contribuir aqui em maio de 2005, tá bom? Quando chegar lá em maio de 2040, esse homem, ele atinge 35 anos de tempo de contribuição, ele já tem a carência necessária para fins de concessão do benefício, vai ter muito mais do que 180 contribuições mensais. São as condições básicas para ele se aposentar por tempo. Quando você vai calcular o benefício previdenciário desse segurado no futuro, o cálculo desse benefício, ele é feito com base em uma base de cálculo conhecida como salário de benefício. A gente vai ver aqui no curso, na matéria de benefício, tá? Não é agora. Mas, só para adiantar um pouquinho, a base de cálculo para eu chegar ao valor de uma aposentadoria, qualquer que seja ela, é feita com base em uma média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, que eu vou chamar de período básico de cálculo, multiplicado por um tal do fator previdenciário, a depender de qual aposentadoria eu estou falando.
Tá? Não vou nem explicar aqui a regra para flexibilizar a aplicação do fator no salário de benefício de uma aposentadoria por tempo, que isso é matéria de benefício. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, isso vai mudar com a reforma, eu vou até explicar o que vai mudar. O segurado, quando ele entra no regime em maio de 2005, e na verdade só em maio de 2040 ele preenche os 35 anos de tempo, a gente percebe que ele verteu contribuições durante toda a sua vida laboral pelos 35 anos, não é? Quando eu vou calcular o benefício dele no futuro, nessa data aqui, a aposentadoria por tempo de contribuição dele, eu tenho que ver todas as contribuições nesse período laboral, no período básico de cálculo dele. Ele pagou em maio, pagou em junho de 2005, julho, agosto, setembro, e foi indo, até chegar em maio de 2040. Quando ele chega em maio de 2040, ele tem as condições de se aposentar. Se eu pegar o valor que ele verteu sua contribuição em maio de 2005 e transportar o valor nominal para maio de 2040, aquele valor que ele pagou sobre R$2.000 lá em maio de 2005, em 2040 vale 55 centavos. Concordam? Porque esse valor, 35 anos de inflação, não vale mais nada em 2040. Então qual é a lógica do sistema? Não contribui em maio, junho, julho? Eu vou pegar, atualizar mês a mês. Todas as contribuições vertidas pelo segurado. Todas. Mês a mês. E coloco tudo na mesma base, atualizando tudo pelo INPC. Quando eu trouxe tudo pela mesma base, todos estão na mesma data, o que eu faço aqui? Eu expurgo a 20% menores, aproveito as 80% maiores e faço uma média aritmética simples das 80% maiores. Simples assim. Viu a lógica da Previdência? Então ela vai pegar o período todo, vai expurgar 20% menores, aproveitar as 80% maiores. E todos os valores que estão compondo essa base de cálculo são devidamente atualizados. É apenas isso que diz a lei como princípio, tá bom? Lembrando que o salário de contribuição é a base de cálculo sobre a qual o segurado verteu a sua contribuição. Ele pagou aqui sobre 2.000, no mês seguinte sobre 2.500, no mês seguinte sobre 2.500... Estão vendo? Essa é a base de cálculo sobre a qual ele verteu a sua contribuição. E o salário de benefício é a base de cálculo para calcular o benefício previdenciário no futuro. Entendida a lógica? Então, todos os salários de contribuição que compuserem, que vierem a compor o salário de benefício, são devidamente atualizados por um índice fixado na lei. Atualmente é o INPC. Tá? Vamos lá. Desculpa, quem perguntou? Em INPC, tá? Hoje, índice em matéria de regime geral, o que eu falar de índice aqui, INPC, tá? Sempre INPC. Perfeito? O cálculo do benefício, não se apavore. A gente vai fazer cálculo lá no outro final de semana. Tá? Como calcular o benefício? A gente vai ver no outro final de semana. Tá bom? Vou vir para cá, tá? Vamos lá. Nós estamos no inciso 4 do artigo 2º, estão vendo? O inciso 5, melhor dizendo, qual o princípio? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Já vimos? Já. É um princípio que é do sistema, está lá na Constituição. Mas o inciso 6, a gente tem que saber. Vou botar do lado de cá, tá? Vou digitar, mais fácil. Tá? 6, coloque aí. Nenhum benefício... Inciso 6. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento então, salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado poderá ser inferior ao salário mínimo. Qual é a lógica disso? Todo benefício que eu chamo de benefício remuneratório, benefício que substitui o rendimento do trabalho do segurado, qual o valor mínimo dele? O salário mínimo. Qual o valor mínimo de uma aposentadoria no regime geral?
Um salário mínimo. Qual é o valor mínimo de uma pensão por morte no regime geral? Um salário mínimo. Enquanto que se eu tiver benefícios complementares, benefícios indenizatórios, esses podem ou não podem ser inferiores ao valor mínimo mensal? Eu viso substituir a renda dele? Não, eu viso apenas complementar. Então, vocês têm que saber a natureza do benefício. Se o benefício ele visa substituir a renda do segurado, qual é o valor mínimo? O salário mínimo. Então, nenhuma aposentadoria do regime geral pode ser inferior ao salário mínimo. Um dos rombos da Previdência, que muitos falam por aí, é aquela época em que o pessoal da área rural recebia pelo Fundo Rural, recebia valor inferior ao mínimo, e vem a Constituição e simplesmente no artigo 201, lá, parágrafo 2º, fala que nenhum benefício substituidor poderá ser inferior ao salário mínimo. E o rural que recebia menos que o valor do salário mínimo passou a receber da noite para o dia quanto? O mínimo. Tem um ônus para o Estado? Tem, mas o Poder Constituinte assim quis. Tá? É a lógica. Paciência, antigamente não tinha essa regra. Com a nossa ordem jurídica instituída em 88, passou a valer essa regrinha. O benefício substitui a renda, valor mínimo é um salário mínimo. A gente vai ver que tem exceção a essa regra. Então, mas regra geral, benefício substituidor não pode ser inferior ao valor mínimo mensal. E por fim, o inciso 7, nós temos a previdência complementar. Custeada com contribuição adicional. Então, mais um princípio da Previdência é a previsão de previdência complementar, da instituição de previdência complementar, a qual será custeada com a contribuição adicional do próprio segurado. Lembrando, a complementar, ela é totalmente autônoma ao regime geral de previdência. Ela vai ser cotizada integralmente pelo segurado. Tá? É possível que, se eu estiver falando de uma complementar de um regime fechado, talvez patrocinado pelos entes federados, aí é diferente. Aí você tem a contribuição do próprio beneficiário, do próprio participante, e você vai ter a contribuição do patrocinador. E nesse caso pode ser inclusive um ente federado. No meu caso, por um acaso, eu sou antes da emenda 41, eu sou um servidor anterior à segunda grande reforma, e eu poderia me aposentar por integralidade e paridade, ainda tinha esse direito. Então, eu sabia que eu ia me aposentar no futuro recebendo o último valor de proventos, né, de aposentadoria, o último valor da minha remuneração. Eu abri mão disso. E eu fui para o RPC. Eu optei em ir para complementar. E nesse caso, a complementar, o que eu faço? No regime próprio, eu fico limitado ao teto do regime geral, minha opção, e o que eu vier a receber a mais, eu tive que aderir ao FUNPRESP. A gente vai ver isso lá no final, lá em novembro, vamos ter aula sobre isso. Então, o que é importante que vocês saibam é, a complementar, ela é cotizada pelo próprio beneficiário. Pode ser que exista uma contrapartida, uma aberta só você paga, uma fechada você tem a sua participação e você tem a participação do patrocinador. Essa é a lógica. Tá? O regime básico é uma coisa, complementar é outra coisa. É princípio da Previdência, a previsão dessa Previdência complementar. O inciso 8, vocês já viram, caráter democrático e descentralizado da administração mediante uma gestão de natureza quadripartite. É princípio do sistema e é princípio da Previdência. Então, vocês estão vendo que os princípios da Previdência do artigo 2º são basicamente os mesmos do sistema securitário, salvo esses três. Né? A situação da atualização dos salários de contribuição que compõe a base de cálculo do benefício futuro. O inciso 6, que fala de benefício remuneratório não poder ser inferior ao mínimo, e a previsão de uma previdência complementar. Terminamos os princípios.